Você está triste por um encerramento de um ciclo, ou com medo por esse encerramento, por algo que pode estar começando, contra a sua vontade, inclusive, ou se encerrando contra a sua vontade? Você já prestou atenção nas sincronicidades que podem estar circundando esse momento tão específico da sua vida? Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César, você está no meu canal no YouTube, na gravação deste bate-papo ao vivo, e também aqui no Instagram, Rodrigo César Psi. Eu sou psicólogo junguiano e eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o encerramento de ciclos. Nós estamos aqui em dezembro, bora tomar um cafezinho? O pessoal tá chegando, uma live que eu também não avisei, mais uma live que eu não avisei. Tô pegando aqui o gancho, um horáriozinho, uma janelinha entre um atendimento e outro. E esse assunto, obrigado, estão me chamando de lindo aqui. Então, obrigado. Seguinte, encerramentos de ciclos são muito necessários, mesmo que às vezes eles sejam contra a nossa vontade. Mas por que são necessários mesmo contra a nossa vontade? Aquela história da vida, né? A vida é uma safada, como diz a tatuagem da perna da minha amiga, mas a gente às vezes não se prepara para aquilo que está por vir, para a transformação que está por vir, porque a gente pode estar olhando só o lado negativo e às vezes a coisa só tem lado negativo mesmo, tá, gente? Eu não vou mentir para vocês, trabalhamos com verdades, mas ainda assim, o que a gente pode fazer a partir disso? Eu quero hoje trazer para vocês uma leitura de uma música, né? A gente vai fazer uma leitura traduzida de uma música, vamos aprofundar dentro da ótica junguiana. E eu quero trabalhar com vocês essa questão desse renascimento ou desse encerramento, porque às vezes a partir de um encerramento também não tem um renascimento, né? Eu tô meio confuso aqui até agora. Se você está aqui até agora, já deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal, para me seguir no Instagram também, compartilhar com os amigos, porque enfim, tem hora que na vida as coisas ficam confusas. Mas tem uma coisa na vida do psicólogo clínico que eu acho interessante. Alguns temas se repetem durante algumas vezes, né? E nessa semana eu pude presenciar em alguns atendimentos a temática dos encerramentos, mas encerramentos não menos dolorosos, mas muito positivos do ponto de vista de superação, de conseguir se posicionar, de conseguir dizer o que estava ali anos guardado, de limpar situações, né? Então essa semana foi bem atípica, bem interessante, e eu tive uma janela agora de atendimento, enquanto eu estava fazendo a parte administrativa da vida do psicólogo, porque sim, temos a parte administrativa, eu botei uma musiquinha de um disco que eu gosto muito de ouvir, né? E a música chama Wash All Over Me, da Madonna, que é lavar-me por inteira. E a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero trazer para vocês o conceito de sincronicidade. O que é sincronicidade? Sincronicidades são eventos que acontecem praticamente simultaneamente na nossa vida e que eles possuem uma relação de significado com aquele momento que a gente está vivendo ou com a nossa própria história. Mas para outra pessoa, essa situação, esse acontecimento, esse evento não tem significado. Ou a pessoa vai achar que é uma coincidência, mas não. Aquilo soma no nosso processo, aquilo agrega no nosso processo, na nossa compreensão, na nossa vivência, na nossa ampliação de situação, da compreensão da situação que a gente está vivendo, e a sincronicidade acaba sendo ali muitas vezes entendida como uma coincidência, mas não é. São eventos simultâneos. Por exemplo, você que está vivenciando o encerramento de um ciclo e acaba encontrando um livro sobre, uma live sobre, um vídeo sobre, ou alguém que viu um vídeo e numa conversa com você, a pessoa fala assim, poxa, eu vi um vídeo sobre isso, e manda o vídeo, e é por isso que você, que é amigo que está vendo essa live, pode mandar para pessoas se inscreverem. Então, por isso que você também dando like ajuda o algoritmo a facilitar sincronicidades para as pessoas, porque o vídeo chega para mais pessoas. Seguinte, nós vamos falar aqui hoje sobre encerramento de ciclos, próximo do fim do ano. Eu já fiz vídeos na temática de o que muda do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, já que, teoricamente, é só um dia que acaba mudando no calendário.
Mas se a gente olhar isso de uma ótica simbólica, por um ponto de vista onde a gente consiga dar significado para aquilo que a gente está vivendo, para além de só atravessar os dias, a gente pode compreender também essa mudança de ano como o início de um ciclo. Assim é também para o aniversário, né? Quando a gente comemora o aniversário, a gente pode também ter essa experiência, mas também a gente pode olhar para os ciclos de um modo geral, não só para o encerramento do ano, não só para o encerramento do ano de vida, né, antes de fazer o aniversário, mas a gente pode olhar para isso de uma forma mais profunda, de uma forma onde a gente consiga compreender não o porquê aquilo está acontecendo, mas o para que determinada situação está acontecendo. E aí que a psicologia analítica, a psicologia junguiana, já que eu disse que sou psicólogo junguiano, a psicologia analítica ela foi fundada pelo Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço. Por isso que ela é conhecida como psicologia junguiana, por isso que sou psicólogo junguiano, porque sigo essa abordagem. Então, a psicologia analítica, ela é muito prospectiva. De que forma? Ela vai sempre priorizar o olhar, o para que determinada situação está acontecendo, para que determinada coisa aconteceu na minha história, muito mais do porquê. Então, quando a gente reduz a origem, isso é uma visão reducionista que a gente diz, mas reducionista não significa algo negativo. A gente também precisa dar uma olhada ali para a origem das coisas. Mas o Jung coloca que as coisas ganham uma dimensão muito maior, uma proporção muito maior, uma amplitude muito maior quando a gente olha o para que as coisas aconteceram na nossa vida. E isso engloba encerramento de ciclos. E os ciclos que eu estou falando, nesta live em específico, são os ciclos que a gente não pode controlar. São ciclos onde não é que a gente encerrou, fomos encerrados, se é que vocês me entendem, né? São ciclos onde não fui eu que encerrei um namoro, foi a pessoa que encerrou o namoro comigo, não fui eu que encerrei o trabalho, eu fui demitido, e por aí vai. Claro que a gente consegue ampliar também para situações onde eu acabo optando por encerrar, por colocar um fim, e a maioria dos atendimentos dessa semana, eles passaram por esse tipo de encerramento que eu estou falando, onde a pessoa decidiu encerrar. E eu achei muito louvável. São situações que às vezes a gente acaba engolindo um sapo e a gente protela por encerrar, por diplomacia, por afeto e tudo mais, só que a gente acaba passando por cima da gente mesmo. E quando eu ouvi uma pessoa contando uma história essa semana de eu opto por não continuar seu amigo, eu acho que isso ganhou neste processo em específico uma força muito grande. Me tocou demais. E essa semana a gente passou por aí alguns encerramentos. É claro que a gente pode pensar de uma maneira simbólica, como a morte de algo, uma preparação para um renascimento, uma transformação, uma transcendência, mas eu estou indo em direção aqui na nossa conversa para aquilo que vai contra a nossa vontade e que é inevitável e que às vezes a gente não consegue lutar para reverter. E isso às vezes deixa a gente triste, chateado, angustiado, com medo, choroso. Cafezinho, ó, é café mesmo que eu tô tomando. Porque às vezes no vídeo, no YouTube, eu tô tomando só um café cênico, tá, gente? Já contei essa curiosidade de bastidores aí de video show sobre que nem sempre é café. Às vezes é água, porque a gente grava a introdução do vídeo ali umas 3, 4 vezes, né? E aí fica dando uma bicada no café toda hora. Às vezes eu gravo o vídeo meia-noite, 1h da manhã. E eu estou encontrando aqui nas lives uma forma de trazer conteúdo para vocês, né? Não deixar vocês na mão, nem no Instagram, nem no YouTube, trazendo aí conteúdo para vocês, porque, enfim, a vida não para. E eu estou optando por isso que eu estou trazendo mais lives. Para quem está assistindo aqui no YouTube, estou trazendo esses conteúdos aqui. Seguinte, eu fiz um roteirinho para a gente falar sobre, né, o nosso processo como um todo. Então, por favor, curtam esse vídeo, se inscrevam, comentem, né, deixa seu like, né, que é o curtir o vídeo, porque
porque isso ajuda não só o crescimento do canal, mas também o algoritmo entende que o vídeo é importante e ele entrega para mais pessoas. E a gente faz aí essa corrente do bem aqui também, tá bom? O que é o encerramento de um ciclo, né? Encerrar um ciclo pode ser o término de um relacionamento, mudança de carreira, conclusão de um projeto ou até mesmo a aceitação de uma perda. Encerrar um ciclo por exemplo, quem está se formando agora. Eu estou aí em contato com alguns amigos, alguns conhecidos que estão se formando agora, acabaram de se formar nessa semana passada, ou concluem semana que vem, então estão se formando. Um ciclo se encerra. Embora a gente possa dizer que continuamos na persona de estudante a vida toda, porque continuamos aprendendo a vida toda, e estudante desta graduação, em específico, a gente se despede, porque agora tem que dar espaço para o profissional. E às vezes a gente fica ansioso, né? A gente fica assim, poxa, agora como é que eu vou ingressar na carreira? O que eu preciso fazer e tudo mais, né? Mas vamos junto. Entretanto, eu estou falando aqui não só desses encerramentos, eu estou falando de términos dolorosos. Términos que a gente olha e fala, vai se estabacar, vai acabar, eu não tenho o que fazer para frear isso, né? É disso que eu estou falando, dessa dor que eu estou falando. E como que a gente pode falar de sincronicidades nesse momento? Às vezes a gente quer se encaixar numa situação, entrar num espaço, numa situação, mas a gente precisa que a porta esteja aberta. Nem sempre é a gente que vai abrir a porta. Vocês entendem do que eu estou falando? Às vezes a porta precisa ser receptiva para que a gente entre, não é? E às vezes ali aquela porta não está aberta. E a gente vai olhar para onde existe a possibilidade de uma porta aberta. É como diz aquele meme, né? Não te demores onde não seja correspondidos, nos portugueses da segunda pessoa, que a gente não fala aqui no país, né? Mas é meio que essa ideia sobre reciprocidade. E reciprocidade não tem a ver, não é só, melhor, reciprocidade não deve ser entendida somente no contexto de relacionamento, de família, de trabalho. Não, reciprocidade é com o fluxo da vida. E é disso que nós estamos falando, desses encerramentos que a gente entende que faz parte de um fluxo da vida, um fluxo, sei lá, do nome que queira dar, universo, Deus, inconsciente, o nome que queira dar. Mas são esses fluxos que a gente não entende, que a gente entra nesse vórtice e a gente acaba sambando ali, né? É disso que nós estamos falando aqui. Como é difícil emocionalmente, não é? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Pelo menos quem já viveu isso, imagina, né, sobre o que eu estou falando. Esses encerramentos, esses términos, eles fazem muitas vezes parte desse fluxo da vida que a gente não compreende, desse fluxo de algo maior que a gente não tem controle. E como é que a gente encara isso? E como é que a gente consegue juntar força para olhar para algum lugar, para ver uma porta aberta, onde a gente consiga entrar e transformar essa situação? Isso vale para quem está na busca por um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova resolução familiar, enfim, N situações. Tá? Então vamos tentar generalizar e aplicar no contexto individual, aí, adaptando, né? A gente está construindo aqui nosso bate-papo, né? Sabendo que na psicologia analítica os encerramentos eles têm a ver com a espiral evolutiva do self, ou seja, a gente vai passar para um estágio superior, um momento superior, né? A gente vai enfrentar a dor do nascimento, do renascimento. Nem sempre é gostoso, né? E quando a gente é tirado a forceps, algumas marcas ficam, né? Muitas vezes. E é disso que nós estamos falando aqui. Bom, vamos lá. Eu quero trazer para vocês, deixa eu ver aqui no roteirinho que a gente vai escrevendo e vai falando aqui, some do roteiro e precisa resgatar o roteiro aqui. Você já parou para pensar nas mensagens que às vezes você se depara no seu dia a dia?
Quando você abre, por exemplo, o Instagram, tá rolando o feed, e aparece um texto que às vezes você nem tem vontade de ler, mas de alguma forma você bate o olho naquele texto, naquele quadradinho daquela imagem, vê uma palavra que te chama a atenção e fala, nossa, mas esse tema, isso aqui serve como uma luva para mim. Isso é sincronicidade. Sincronicidade do algoritmo. Porque quem produz a sincronicidade? É o inconsciente. Esse inconsciente ele vai buscar informações para que a gente, né, amplie. Né? O self ele propicia que esse inconsciente traga para a gente informações para o nosso próprio processo. Daí que vem os sonhos e seus símbolos, daí que vem os encontros ou desencontros, daí que vem essas sincronicidades todas, muitas vezes adoecimentos, né, expressões criativas, né, as artes e tudo mais. Então, o self, ele é, parafraseando aquela frase da minha amiga, né, que é a vida é uma safada, o self é um safado, ele é um mestre regente, ele tem um propósito de autorrealização. Então ele vai colocar a gente em direção, nessa teleologia, nessa direção, nesse direcionamento para essa autorrealização. E nisso, se a gente teme em não escutar, o self teima em se fazer escutado. E é aí que às vezes o negócio vai, aí que o negócio desanda. E aí tem dor. E às vezes o self, ele tira a gente de situações para que a gente sacoleje e acabe desenvolvendo habilidades que a gente nem imaginava que pudesse ter. Eu falo que no meu processo pessoal, eu era muito conhecido por ser direto, sou muito direto nos meus atendimentos e tudo mais, mas eu era muito conhecido pela qualidade da conexão, acho que voltou, deu uma pausinha, acho que voltou. Eu era muito conhecido por ser direto. E quando eu passei por um processo de separação muito doloroso, isso me amaciou. O Bion tem uma frase que a verdade sem amor é crueldade. Eu não estava incluindo esse afeto na hora de dizer as coisas, então eu era muito direto, era funcional, funcionava o negócio, tinha um certo afeto sim, mas acho que hoje, com a maturidade, eu acabo vendo de uma outra forma. E a vida, às vezes, coloca a gente em situações. Nessa situação, pude me trabalhar em diversas questões interiores, inclusive respingando no meu lado profissional. Como disse meu cabeleireiro na ocasião, um grande amigo, Sidney Franzo, um grande amigo, ele falou assim para mim, só te faltava essa dor, porque isso eu era bem mais jovem e tal, né? Só te faltava essa dor, né? Porque essa dor me sensibilizou para enxergar as coisas de uma outra forma e me posicionar e me relacionar com os meus clientes de outra forma. Então o self coloca a gente ali, né? Agora, o que eu quero trazer para vocês é a letra da música. Eu vou falar, a música chama Wash All Over Me, tá no álbum Rebel Heart, da Madonna. Deixa eu ver se tem a informação de quem escreveu aqui. Tem um monte de autores aqui. A Madonna é uma das autoras, né? Mas eu vou optar por falar a parte em português já, a letra traduzida. Wash All Over Me é lave-me por inteira, né? Por inteiro, porque a gente está falando aí dessa lavagem das ondas do mar, da chuva também. Então a gente está falando do elemento água. E a gente está falando de alquimia aqui. Quando a gente está falando de elementos, a gente também está falando de alquimia. E a alquimia na psicologia analítica, ela é simbólica. Ela não é uma alquimia literal onde vamos transformar chumbo em ouro, mas sim transformar o peso interior, o peso das nossas dores, em ouro alquímico, neste ouro, neste metal nobre, né, inteiro, né, nessa inteireza, nessa transcendência interna. Então, quando eu trago essa letra para vocês, eu estou falando também de alquimia. Alquimia, né, os alquimistas, o Jung fala que o problema dos alquimistas é que eles literalizaram, né, essa busca por nessa transformação, porque era o barato de tentar transformar metais não nobres em ouro, né? E o que seria do ouro se tudo pudesse ser transformado em ouro? Não é? É a história do rei Midas, né? Se tudo se transforma em ouro, o ouro perde o valor, né? Mas
o que a gente vai transformar? Porque a gente não vai conseguir se transformar inteiro em ouro, né? Internamente falando. Nem externamente, né? Mas assim, metaforicamente falando. Então, quando a gente está falando aqui nessa letra, a gente está falando dessa transformação. Uma transformação dolorosa por essa letra. Uma transformação inevitável. Né? Acho interessante como, pegando simbolismos aqui, acho interessante como a letra menciona a Torre da Babilônia, e se a gente parar para pensar em termos simbólicos, a carta A Torre do Tarô é a carta talvez mais temida por muita gente, porque é uma carta que ela tem um símbolo de um raio batendo nela, quebrando essa torre e as pessoas caindo de dentro. Ou seja, é um chacoalhão desse divino, desse universo, do nome que queira dar, do inconsciente, de Deus, o nome que queira dar, é um chacoalhão de uma mudança inevitável, de algo que não dá para prever, não dá para frear, não dá para impedir. E às vezes a gente se depara com essas situações na nossa vida. Então é disso aqui que nós vamos falar agora, tá bom? Então vamos lá. Lave-me por inteira, né? No caso, como o eu lírico é uma moça, né? Madoninha, que esteve no Rio de Janeiro em maio, eu estive lá. Em um mundo que está mudando, eu sou uma estranha em uma terra estranha. Há uma contradição e eu estou presa aqui no meio. Então, em um mundo que está mudando, ou seja, eu estou aqui, algo está mudando, eu sou uma estranha em uma terra estranha. E não é isso quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento? Porque a gente acha que se conhece e a gente não se conhece. E a gente adentrando em trazer esse inconsciente para a luz, a gente está se deparando com isso que é estranho. Com isso estranho é algo que eu não conheço. Então eu sou uma estranha, eu não me conheço, em uma terra que eu não conheço, ou seja, o inconsciente. Diante de mudanças, né, diante do fluxo da vida, eu sou impelida a exercer um arquétipo, a exercer um comportamento que eu nem imaginava que eu tivesse que fazer, porque eu estava quietinho no meu canto. Há uma contradição, eu estou presa aqui no meio. Esse between, né, esse meio que ela está falando, é os polos, né? Eu tenho uma opção aqui, A, e uma opção B. E qual que eu escolho? Para onde que eu vou? Né? Pegando simbolicamente de novo, eu sei que eu não tô falando sobre tarô. Estou falando de tarô, mas eu estou falando para jogar tarô. Não dá para a gente colocar tarô dentro da psicologia. Né? Psicólogos não vão ler tarô. Né? O Conselho de Psicologia coloca que a gente não vai ler tarô. Mas ao mesmo tempo eu tenho que falar sobre simbolismos. E quando você tem, por exemplo, a carta do carro, que tem duas forças, uma para lá e uma para cá, a gente está falando de símbolo, de imagem simbólica. Né? E aí o Conselho de Psicologia entende que eu estou falando de símbolo e não de vamos ler tarô, prever o futuro. Não é isso. Né? Então você tem ali um carro com 2 cavalos puxando um para lá e um para cá. E para que lado que vai? E é ali que a gente está preso às vezes. Em qual caminho seguir? Se a gente está diante de uma encruzilhada, qual caminho seguir? Né? E a gente fica preso. Às vezes a nossa reação não é seguir, a nossa reação é ficar parado, sem saber o que fazer. E como é que a gente vai lidar com isso? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Mas aí, a letra segue aqui. A vida é como um deserto, um oásis para me confundir. Então, eu ando neste fio de navalha. Será que eu vou ficar ou vou cair? A vida é um deserto. O que é esse deserto? O deserto é algo árido, seco, né? Às vezes tem um pouquinho de vida, às vezes não tem, às vezes tem um oásis, às vezes você tem uma miragem, que é uma ilusão, às vezes você tem esse pequeno paraíso diante de algo tão desprazeroso e seco, né? E eu ando neste fio de navalha, que é algo que corta, que se eu cair nesse fio de navalha, inclusive, eu posso ser cortado ao meio, né? Eu posso cindir.
Será que eu vou ficar ou eu vou cair? É interessante, né? É interessante. Então, se a gente olhar para a vida como um deserto, o que eu vou fazer nesse deserto? Como que eu vou criar meios de sobreviver nesse deserto? Que é esse desconhecido, que é esse algo que eu vou atravessar, essa vida é algo que eu vou atravessar. E muitas vezes sozinho. Tem coisa no nosso processo de autoconhecimento que é sozinho. Tem coisa que dá para ser em conjunto, tem coisa que dá para ser em família, coisa com colega, com amigo, com parceiro, com amor, o que seja. Mas algumas coisas são sozinho. A gente vai atravessar de maneira nominal, intransferível, né? Não tem outras possibilidades. Mas quando fala aqui, um oásis para me confundir quais são todas as possibilidades de ilusão que tiram a gente de um caminho maior? Qual que é o caminho maior? O caminho da autorrealização. Eu estou falando desse propósito, né? Oásis para me confundir, a gente pode pensar... Nossa, hoje eu estou mencionando o tarô a todo momento, né? Que eu acho que a gente pode pensar nas questões simbólicas também. Eu estou falando do tarô mitológico, né? Onde... Ai, gente, eu acho que eu posso até mostrar para vocês as imagens aqui, porque eu tô com o tarô mitológico aqui, porque eu gosto do tarô mitológico. Por quê? Porque eu fui estudar mitologia, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tá acostumado com mitologia, né? E nós, junguianos, adoramos uma mitologia. E aqui, a gente não tem a mitologia o tempo todo. Eu brinco, né? A gente não pode falar assim, Zeus é Francisco Cuoco, porque não teve novela com essa galera. Então a gente não tem como associar com o Francisco Cuoco, com a Fernanda Montenegro, não tem, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou separar as cartas que eu mencionei para vocês aqui, que eu já até esqueci quais foram. A vida é assim, né, gente? A vida é assim. Aqui a gente fala de mitologia. E aí eu acho interessantíssimo que o que eu falei para vocês falei da torre, né? Deixa eu ver aqui. Eu falei do carro também. O carro tá aqui já separadinho. Vamos pegar a torre, porque eu acho que a gente enriquece quando a gente vê imagens, quando a gente simboliza. O Jung fala que simbolizar é importante porque a gente consegue compreender, ampliar, sem utilizar muitas vezes palavras. Porque as palavras, às vezes, elas não dão conta da amplitude. Vamos lá, aqui que eu falei que o carro já está separado. Os namorados é uma carta que eu vou falar de oásis aqui, ó. Mais de copas, eremita. O que mais que eu falei, gente? Eu já até esqueci, acabei de falar, esqueci. Que a gente tem coisa na live que é ao vivo, né? E aí a gente não... Juro que eu não estava preparado para isso. O mago é interessante também mostrar. Qual foi a outra carta que eu falei? O carro? A torre. Cadê a torre? Não passei a torre, né? Vocês estão ansiosos para mostrar as cartas aqui. A torre, gente. A torre era uma das primeiras aqui. Ó, então vamos lá. Vamos lá. Pegando o que eu tô querendo dizer aqui, só para mostrar por curiosidade, né? Que eu tinha falado da torre. Esse aqui é o baralho mitológico, né? Ou seja, a gente tá falando de mitologia. Então eu tô falando aqui de símbolos. Baralho mitológico, a torre. A torre, a gente tá vendo aqui Poseidon, né? Ou Netúnio. E aqui ao fundo a gente está vendo uma torre que está recebendo um raio e ela está se partindo, ou seja, é algo inevitável. É desse tipo de mudança, de encerramento de ciclo que nós estamos falando. E aí você tem o carro, né? A contradição que eu falei na frase anterior, né? Há uma contradição, eu estou presa aqui no meio, que é alguém dirigindo um carro e tem dois cavalos com forças opostas, né? Um branco e um preto, onde cada um puxa para um lado. E como é que a gente lida com essas contradições, com essas opções? A mesma coisa diante de uma encruzilhada, né? A gente tem aqui Hermes Trismegisto. Gente, eu queria ter um cachorro novo para chamar ele de Hermes Trismegisto, porque é difícil falar esse nome, né? Então aqui você tem uma encruzilhada. Para qual caminho você vai? Nós estamos falando disso aqui também, tá? Só que o que eu estou falando de oásis é essa história aqui, ó, do Paris, que ele se depara com essas três queridas aqui, ó, ele tendo que decidir com qual delas ele vai escolher. Ou melhor, qual delas ele vai escolher. Ele acaba escolhendo uma, se dá mal e depois tem que escolher outra, né? Porque
né? O bichinho ali vai pelo caminho mais fácil de início. Então, quantas vezes a gente escolhe o caminho mais fácil? Só que aí tem um plot twist, porque às vezes o caminho que a gente acha que é o mais fácil é o caminho que a gente mais se fode na vida. E aí ele não é o mais fácil, ele é o mais difícil. Não só de enfrentamento emocional, mas também de reversão do que a gente escolheu fazer, né? Então a gente tem que pensar nessas histórias todas, né? Diante do nosso olhar para a nossa vida, né? Do nosso planejar a nossa vida, do nosso enfrentamento de vida, né? Lembrando que aqui, né? Essas três beldades, né? Elas confundem o Sr. Pares, esse jovem de maçã na mão. Vamos lá. Não vou me adentrar na mitologia aqui, depois vocês procuram a historinha dos gatos aí, das gatas. Turn a blind eye, aqui está traduzido como fechando os olhos, né? Aqui está fechando os olhos, tentei fingir que nada é o que parece. Eu entendo não no gerúndio, né? Eu traduziria assim, fechei os olhos, né? Turn a blind eye não é só fechar os olhos, tem uma expressão brasileira que é aquela, fiz vista grossa. Fiz vista grossa, tentei fingir que nada é o que parece, dividida entre o impulso de ficar ou fugir de toda esta loucura. Quando a gente fala de loucura, a gente está falando da experiência arquetípica desconhecida, dessa experiência arquetípica. Arquétipos são formas e formas universais de comportamento e de situações onde a gente pode ser engolido por esse arquétipo. Por isso que, de repente, você botar lá na tela do seu celular uma imagem arquetípica, que não é o arquétipo. Arquétipo é forma e forma universal de comportamento. Imagem arquetípica é um mito correspondente, um mito, um conto, um folclore correspondente a esse comportamento. Então, assim, Afrodite não é arquétipo. Afrodite é uma imagem arquetípica. Afrodite é a deusa do amor, do sexo e da beleza. Então nós estamos falando de pelo menos 3 comportamentos aí, 3 arquétipos aí. Amor, beleza e sexo. 3, pelo menos. Só que a história da Afrodite não é só belezas, né? Quem conhece a história da Afrodite sabe que a Afrodite, ela casou com Hefesto, que era o deus da forja, né? Um cara que ela detestava, um feio que se achava bonito, né? E não é porque ele tinha ali, porque ele era PCD, não, porque o Hefesto era um chato de galocha mesmo, né? E Hefesto, um feio chato. Quando eu tô falando de feio, eu tô falando de chatice. Hefesto, um chatíssimo, né? Que se achava bonito. Aí o Bruno está comentando aqui, ó, até porque os símbolos são inerentes à compreensão humana do mundo e do cosmos, sim, né? Os símbolos a gente entende, a gente ampliando toda a compreensão simbólica na psicologia analítica, símbolo é algo que tem um conteúdo. Signo é o que Freud chamava de símbolo. Signo deixa eu ver. Se eu fizer um desenho de uma tesoura, é um signo, tá? O símbolo é todo o significado que pode adquirir uma tesoura. O significado universal de tesoura, aquilo que corta, mas também o significado que ela pode ter para mim, para você, individual. O símbolo também tem uma carga grande individual. Nosso inconsciente produz símbolos. Em sonhos, em sincronicidades, em adoecimentos, em expressões criativas do inconsciente, né? As técnicas de arte-terapia, de arte, por aí vai, tá? Onde é que eu estava aqui? Me perdi. Se eu não faço no arquétipo, se eu não faço as leis de Silva, não sou eu, né? Me perdi aqui. Então, o símbolo, ou melhor, o arquétipo, ele diz respeito a um comportamento, a uma situação universal. Medo é medo em qualquer lugar do planeta, amor é amor em qualquer lugar do planeta.
Só que existem desdobramentos desse amor. Então a Afrodite, ela é a deusa do amor, mas ela vivencia uma dor de amor. Ela é casada com um cara que ela não gosta, né? Ela atrai esse marido dela, né? Então quando eu boto lá uma imagem arquetípica, eu estou atraindo qual parte da Afrodite para mim? Porque a Afrodite também é sogra. E a sogra Afrodite é um saco. Eu tive uma sogra Afrodite que acabou, foi uma das pessoas que ajudou a acabar com o meu casamento. Uma pessoa difícil, né? Gosto dela, até hoje eu tenho um afeto por ela, não tenho raiva não, mas assim, na nossa dinâmica, onde nós tínhamos uma Afrodite sogra, um psicólogo, no caso eu, e um Eros, né, marido, né? Eros é o Cupido na mitologia romana. Essa dinâmica arquetípica aí, olha, não deu bom. Mas enfim, quando eu coloco uma imagem arquetípica, né, eu vou espelhar uma faceta de um arquétipo. Só que eu não sei onde é que eu vou alcançar, o que eu vou alcançar, tá? Lembrando que eu posso me inspirar, por exemplo, a Afrodite, então, ela é uma gata empoderada da beleza. Eu posso buscar desenvolver em mim essa propriedade da vaidade, a vaidade positiva e tudo mais, o autocuidado e tudo mais. Eu posso me inspirar nisso. Porque se eu me inspirar na história da Afrodite, também tem dissabor. Lembrando, eu vou falar isso eternamente, porque a gente passou por isso recentemente. Cleópatra não é imagem arquetípica, muito menos arquétipo, porque Cleópatra não é mito. A gata do Nilo, uns dizem que era a nariguda do Nilo, a gata do Nilo era pessoa, e foram várias Cleópatras, né? Não teve só uma Cleópatra, né? Mas a última Cleópatra, né? Que inclusive estão buscando onde é que está ali as coisas dela, né? Onde é que ela foi sepultada, tal, né? E parece que tem uma pesquisadora recente que está na direção de onde é que pode estar. Então, assim, Cleópatra não é imagem arquetípica porque era pessoa real. Então, pessoas reais não são imagem arquetípica. Imagem arquetípica são mitos, contos, lendas, folclores e afins, tá? Bom, isto posto, a gente segue aqui. Fiz vista grossa, tentei fingir que nada é o que parece, né? Ou seja, a gente às vezes floreia uma situação. A gente leva adiante coisas que já se encerraram. Com que intuito? Às vezes da vaidade, às vezes porque a gente se acha frágil, né? E dividida entre o impulso de ficar ou fugir. Fugir, running away, tá ligado, na música em inglês, tá ligado a essa fuga. Mas a gente também pode pensar em ficar ou seguir. Porque a fuga, às vezes, também ela não tem um enfrentamento, né? Mas a gente pode ampliar para essas duas possibilidades aí, tá? De toda essa loucura. E a gente pegando aqui loucura nesse contexto mais amplo, a gente pode pensar no seguinte, daquilo que eu não tenho controle, daquilo que acontece, que gira, me bota lá dentro dessa torre, que eu não sei como lidar, né? É algo completamente novo, completamente intenso em experiências, intenso em estímulos, que eu não vou saber lidar, conjugar, nada disso, né? É difícil, mas a gente segue aqui. Aí vem uma coisa que eu acho muito interessante, que é: quem sou eu para decidir o que deve ser feito? Se este é o fim, em seguida, então que venha. Nossa, a tradução tá péssima. Quem sou eu para decidir o que deve ser feito? Se este é o fim, então que venha. Deixa que ele venha, deixa chover. Que chova em cima de mim. Como a maré, deixe fluir. Deixe-me lavar. Né? Então, assim, vamos lá. Tem muito símbolo aqui, símbolos de água. Acho importante a gente falar sobre isso.
Ai, gente, deixa eu pegar mais uma carta aqui. Porque eu acho que com imagem... Gente, eu juro que... Conselho de psicologia, eu não estou tirando cartas aqui, eu estou pegando o aspecto simbólico da mitologia aqui e da arte, porque esses desenhos lindos das meninas lá da Liz Green com a outra, eles são muito bacanas. O povo tudo querendo virar Afrodite, né, gente? Afrodite é uma peça rara. Aqui, esse aqui. Quando a gente fala na carta da Lua, em termos de símbolo, a gente está falando das fases, a gente está falando da oscilação das marés também. E aí a gente tem Hecate, a deusa Hecate. Tem aqui, ó, 3 rostos, né? E é uma carta de confusão, e a gente está falando disso. E a gente também está falando do elemento água, aqui, ó. A água chega. Então, que a maré possa, a gente também compreender o ritmo da maré, que a gente também consiga entender, se a gente está ali boiando, que a gente consiga entender qual é o fluxo dessas ondas, desse vai e vem do mar. Não é fácil, não é ficar à deriva, mas a gente compreender, e também tem hora que não dá para a gente resistir, que a gente vai se entregar para viver a experiência. E é disso que eu estou falando. O quanto que às vezes é necessário a gente se entregar para a experiência, porque a gente quer manter o controle de tudo, e não vai dar. Não é sempre que a gente vai ter o controle, aliás, quase nunca a gente vai ter o controle das coisas. Quase nunca. É osso, né? É osso. O Jung tem uma frase maravilhosa que é: a gente busca segurança, mas não dá, porque essa segurança só tem quem está morto. Né? Então, se esse é o fim, então que venha, porque eu vou atravessar. Não vai ser fácil, né? Vocês vão ver que ela vai falar que não é fácil. Mas assim, ela tá de peito aberto? Tá de peito aberto. Mas não é fácil. É mais bonito na música do que na hora que a gente está vivendo, né? Mas a música conversa com a gente. Se esse é o fim, que venha. Deixa que ele venha, deixe chover. Chover também vai regar quem? O deserto. O que vai acontecer com o deserto molhado? Não sei, né? Porque é areia, né? Eu não sei, não estudei para isso. Estou perguntando. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, por favor. Talvez crie ali alguns oásis, propicie criar alguns oásis, né? Mas deixa a chuva cair, deixa a chuva lavar. Como a maré, deixe fluir. Deixe a maré me lavar por inteira. Wash all over me. Então, vamos pegar esse elemento água para dissolver o que está alquimicamente, para ter esse solútil, para dissolver o que está ali petrificado, para que a gente consiga umedecer essa situação na nossa vida e que a gente consiga começar essa transformação naquilo que a gente chama na alquimia de calcinate. A gente vai secar depois essa água para uma transformação, né? A gente vai umedecer o que está coagulado para dissolver, para depois calcinar, para secar, para depois coagular de novo numa nova coisa, né? Então é o terceiro elemento. Então essa música, para mim, ela está falando muito desse terceiro elemento, tá? Deixe a maré me lavar, deixe a água me lavar por inteira. Aí vem, segue aqui. Todas as minhas ilusões poderiam ser quebradas em um segundo. Você poderia enfiar uma agulha, ou melhor, você poderia... Tá vendo? A gente confia na tradução e não dá para confiar na tradução. Ainda bem que eu conheço bem a letra, né? Enfim, essa música está no Rebel Heart. Acho que talvez os meus álbuns preferidos que eu tenho tatuadinho aqui. Para quem pergunta o que eu tenho aqui, ó, batendo no microfone, é o logotipo do Rebel Heart. Todas as minhas ilusões poderiam ser quebradas em um segundo. Você pode ameaçar uma agulha com uma gota de lágrima do meu olho. Quanta dor tem, né, nesse processo, essa lágrima do olho que ameaça uma agulha. Não é thread, Rodrigo, é thread.
Vamos ter que traduzir isso aqui, porque tá... Eu vou botar no Google Tradutor, porque eu não gostei dessa tradução. Não é threaten, não é ameaçar, não. Tô fazendo uma fake news ao vivo aqui. Vamos ver o que o Google traduz. Google Tradutor. Gente, eu gosto de inglês para português. Não é que tá certo eu falando coisa errada aqui pra vocês? Fake news. Você poderia enfiar uma agulha com uma lágrima nos meus olhos. Não faz muito sentido isso. Ah, quando a gente bota tudo numa linha só. Ó, você poderia enfiar a linha em uma agulha com uma lágrima do meu olho. Agora faz sentido. Você poderia enfiar a linha em uma agulha com uma lágrima do meu olho. Ou seja, essa lágrima, ela tá muito dura, tá endurecida, né? Porque você consegue pegar a agulha e tum, né? Passar. Porque essa lágrima, ela tá endurecida. Ou outra metáfora, caso vocês queiram corrigir minha metáfora aqui, possam ir. Porque é difícil, né? Enfrentar tudo isso. É uma injustiça cruel ser testemunha das coisas que eu vejo, procurando pela resposta quando ela está bem diante de mim. É que eu vou traduzindo do inglês, né? É uma injustiça cruel ser testemunha das coisas que eu vejo, procurando pela resposta quando se está bem diante de mim. Então, as experiências que eu vejo das outras pessoas, elas me servem de aprendizado? As experiências de contos e mitos servem de aprendizado? Eu estou atento para sincronicidades que se apresentam para mim, porque é disso também que está falando, né? Essas respostas que estão diante de mim. Então eu estou atento, eu peço respostas, eu rezo, eu oro, eu mando o chat GPT, eu faço um monte de coisa, mas eu estou escutando as respostas, ou eu estou conseguindo conjugar elementos, porque às vezes eu tenho uma parte da resposta aqui e outra aqui. Mas será que se eu fizer só isso, eu vejo metade e ela não me satisfaz? Então eu tenho que fazer isso também, para poder juntar as duas coisas. Eu estou querendo, já que a gente está falando de agulha, eu estou conseguindo tecer essas coisas todas, essas informações todas? Às vezes não, né? Tamo junto, tamo junto. Não sou só eu que passo por isso, um monte de gente passa também. Não sei se você está passando por isso, né? Mas vamos lá. Aí ele menciona a Torre da Babilônia, né? Então vamos lá. Sob a ótica junguiana, a Torre de Babilônia ela representa um arquétipo, né, de busca pela transcendência. Né? Tem muita coisa ali. Tem muita coisa ali, né? Que pode, se a gente pegar todos os elementos, a gente pode, nessa Torre de Babel, a gente pode fragmentar ou a gente pode integrar. Psicologia analítica, ela é para a integração dos nossos aspectos sombrios. E se a gente pensar na Torre de Babel como uma representação dos nossos aspectos sombrios, negativos e positivos, dependendo da ótica, do ponto de vista, a gente pode muitas vezes integrar isso. Mas às vezes a gente quer o quê? Deletar coisas que a gente não gosta, a gente não deleta, a gente integra. A gente tem que conhecer os aspectos que a gente não gosta da nossa psique e a gente precisa... Eu falo a gente não levem como cagação de regra, tá? E a gente precisa compreender como aquilo funciona dentro da gente para que aquilo não passe uma rasteira. E vamos que vamos, né? A gente está falando de uma relação com a nossa sombra, com as nossas... com aquilo que a gente não conhece, com características ruins, com características boas também. Porque às vezes a gente só está vendo o lado negativo da gente, né? Às vezes a gente cria uma persecutoriedade, uma mania, a persecutoriedade, a tal da paranoia, a tal da mania de perseguição, né?
onde a gente acha que a gente às vezes está fazendo mal para os outros e não está, né? Então, assim, vamos rever conceitos, né? Vamos lá. Desde a Torre da Babilônia, nada é o que parece ser. Vou ver o sol se pôr, eu não vou fugir de toda essa tristeza. Olha que interessante. A gente falou de Babilônia, né, Torre de Babel. A gente está falando dessa quantidade de coisas, né, que existe dentro dessa Torre de Babel. E nada é o que parece ser. Quando fala lá, ofereça outra face, quando você toma uma tabefa, ofereça outra face, mostra o outro lado. Não necessariamente você ser tonto e tomar um tabefe na outra cara, do outro lado também, mas não isso, mas mostre a outra possibilidade. Mesmo porque eu acho que eu estou falando mais de tabefe simbólico do que literal, tá? Tabefe mesmo, não é nem, aliás, nenhum tipo de tabefe, né? Mas o tapa mesmo também não é tão gostoso, mas a gente pode levar isso para o simbólico. Ofereça o outro ponto de vista, o outro lado, a outra face, né? Vou ver o sol se pôr e eu não vou fugir de toda essa tristeza. E aí, quando o sol se põe, nós temos quem? A noite. O João da Santa Cruz, ele tem, o santo, ele tem um livro chamado A Noite Escura da Alma. A Noite Escura da Alma é essa noite sem luz, onde ele questiona sobre a própria fé. E a gente pode traduzir essa expressão junguianamente falando para depressão, para esse momento sem luz, para essa noite que parece que não vai acabar, mas ela pode acabar, ela pode ter um novo dia nascendo. Né? Aí, inspirado neste nome, nessa expressão, não na obra do João da Cruz, eu tenho uma peça chamada Noite Escura da Alma ou Mar Noturno, onde eu falo ali sobre vários comportamentos, várias falas sobre depressão, né? E ela está falando aqui na letra da música: eu não vou fugir de toda essa tristeza, porque se a gente fugir, isso volta. Se a gente botar a sujeira debaixo do tapete, vai dar alergia, né? Vai dar rinite, sinusite, um monte de coisa, alergia, vai juntar traça, percevejo, um monte de coisa. Né? Então a gente vai entender essa tristeza, a que serve essa tristeza e como a gente vai transformar essa tristeza. Né? Então, quando eu vejo o sol se pôr, eu também me preparo para a noite que vai vir. E a noite que vai vir, apesar de às vezes estar escura, sem luz, ela também possibilita não só a parte negativa, ela também possibilita que a gente sonhe. E não só o sonho, dormindinho, o sonho para a vida. E a depressão, muitas vezes, é a ausência de sentido da vida. Né? Uma compreensão simbólica da depressão é a ausência de sentido. Então, qual o sentido que eu vou dar? Ah, Rodrigo, mas de repente esse papo que você está falando aí parece muito LinkedIn, parece muito esse papo de coach. Não é. Não é. Porque a vida ela tem um propósito. Esse propósito pode ser algo maior, algo social, mas também pode ser o próprio autoconhecimento em relação à autorrealização, em relação ao que nos faz bem. Tem gente que vai ter uma obra maior, como esse padre que é tão atacado, não é Padre Francisco, como que ele chama? O padre de São Paulo atacado. Padre Júlio Lancelotti. Nem sempre nós temos aí uma obra, um legado do tamanho de um Júlio Lancelotti. Às vezes o nosso legado é numa esfera menor e às vezes o nosso legado só é ser uma pessoa melhor. Já estamos no lucro. Porque sendo uma pessoa melhor, a gente vai encher menos o saco dos outros e a gente vai ter mais tempo para se autorrealizar, para buscar aquilo que nos faz bem. Seja lá o que for que nos faça bem. Só não dá para fazer mal para os outros achando que está fazendo bem para a gente, né, gente? Aí é outra história, né? Aí a gente cai numa questão até moral e ética, né? Mas vamos continuar aqui. Quando a gente enfrenta essa tristeza, a gente entende que a tristeza faz parte da vida.
Essa história de vamos buscar ser sempre feliz e fazer tudo com um sorriso no rosto, não rola. A vida vem aí e traz pra gente frustração. O que é que a gente faz com a frustração? Só alcança o sucesso quem conheceu o fracasso. Às vezes, né? Às vezes o sucesso vem sem o fracasso. Mas se eu não me preparar para um eventual fracasso, se ele chegar, eu vou cair bonito. Porque eu tenho que desenvolver em mim essas habilidades de lidar com o bom e com o mal. Com a criatividade de como que eu vou lidar com esse desafio que a vida me colocou. Aí repete, né, o refrão. Quem sou eu para decidir o que deve ser feito? Se esse é o fim, então que venha. Deixe que o fim venha, deixe chover, que chova em cima de mim. E como a maré, deixe fluir, deixe-me lavar, que me lave por inteira. Né? Que me lave por inteira. Então, são os elementos. A gente está falando do elemento água. E elemento água também é o elemento responsável pela emoção. E às vezes a gente é tomado por uma enxurrada, a gente é tomado por um maremoto. E como é que a gente vai lidar com esse outro aspecto do elemento água? A gente precisa conhecer. Enfim, como dizem, mar calmo não faz bom marinheiro, né? Mas a gente vai lidando. Eu não tenho respostas, mas eu tenho possibilidades da gente conversar e ter ampliações. Quem quer marcar um horário comigo para uma pré-consulta, sabe onde me encontrar. Se não, a gente pode conversar aqui na DM, a gente pode conversar, né, lá pode me chamar no WhatsApp, tem aqui, se está no Instagram, você tem como acessar no meu perfil, meu link Tree, onde tem meu WhatsApp, ou pode me chamar na DM. Se você está vendo essa live pelo YouTube, você tem aqui na descrição do vídeo todinha a informação sobre os meus contatos, né? E é isso, o que eu quero trazer para vocês é que na crise da meia-idade, a metanoia, algumas coisas acabam. E existe sim esse momento doloroso da metanoia, onde a gente vai se deparar com um ciclo que se encerrou e que o que fazia sentido antes deixou de fazer sentido. E que fazia sentido, às vezes, porque ou a gente se auto-enganou ou porque a vida colocou a gente ali por questões financeiras, né? Um trabalho que supriu muito bem nossos boletos e que até fez um certo sentido, mas que deixou de fazer porque a gente deixou uma parte importante da gente para trás e a gente às vezes precisa resgatar esse algo importante no momento atual. Enfim, uma das questões da metanoia é esse resgate. Por isso que às vezes na metanoia, nessa crise da meia-idade, que não necessariamente acontece aos 45, aos 38, às vezes acontece mais cedo na vida, porque é quando se desperta para essa inversão, né? Para essa mudança profunda, a metanoia ela traz essa nostalgia, porque você quer resgatar o que foi, só que nem sempre vai colar. O que foi, foi. Às vezes dá pra gente resgatar a ideia daquilo e ver se ainda faz sentido e se a gente consegue operacionalizar isso de novo. Mas não dá pra ficar rígido nem preso. O Daguito Rodrigues tem um livro chamado Vozes na Rua e eu quero trazer o Daguito para uma live aqui no canal, com a gente, porque ele tem um livro novo que chama Tudo que se rompe quando cai. Nesse livro ele conta um encerramento de um ciclo, né? Que é 2 amigos que morreram uma semana antes da pandemia, né? Um deles morreu do coração e o outro teve uma morte um pouquinho mais dolorosa, emocionalmente falando, tanto para ele quanto para quem estava junto. E esse livro, eu tô lendo ele em etapas, porque ele é um livro que para mim ele é muito emotivo, porque está falando de um período que foi inclusive o período que eu conheci o Daguito. Está falando de um período de pandemia, mas não são 2 mortes relacionadas à pandemia, mas foi o que eu falei para ele.
eu falei, eu tô lendo esse livro, eu tô chorando lendo esse livro, porque eu tô chorando agora o que eu não consegui chorar na época da pandemia, porque eu tive que estar pronto para chorar um pouquinho, mas para estar mais acolhendo do que chorando naquele momento, né? O Bruno tá falando aqui, o principal da água é a fluidez, deixa fluir, correr. Lembrando que a água também é um símbolo do inconsciente e que se a água fica parada, ela apodrece. Por isso que é importante que flua, ou que seque, ou que umedeça, ela tem um propósito, né? O Bruno é tarólogo e astrólogo, então ele está falando aqui desse ponto de vista também, aqui para a gente, contribuindo com a parte simbólica da astrologia e do tarô, né? Então, assim, esse momento da crise da meia-idade, que a gente às vezes tenta resgatar essa nostalgia, ou até mesmo quando você tenta resgatar num relacionamento ou num trabalho. Vou falar de relacionamento. Você está num relacionamento que durou, sei lá, 2, 3, 10, 15, 30 anos. E aí você começa com aquela ideia, vamos resgatar o que a gente teve no passado. Meu amigo, à meia-noite eu te conto um segredo. Resgatar o que foi não dá. Dá para transformar o que você tem hoje. Porque aquilo já foi. Nem você, nem a conja, o cônjuge, são as mesmas pessoas mais. Então, o que é que faz a partir de agora? Você pode se inspirar em algumas coisas lá de trás, sim. Mas tentar resgatar igual que foi, não vai dar certo, porque aquilo que foi também não deu certo hoje. Deu certo naquele momento, naquele período, naquela combinação de vivências que vocês estavam tendo. Então, não dá para resgatar o que foi. Tem que construir algo novo. Às vezes até próximo e parecido, mas é uma correção de rota. Mas essa nostalgia é uma nostalgia arquetípica. É uma nostalgia que é arquetípica pura, inclusive, né? Do Peter Pan, da criança eterna, tal, dessa criatividade, dessa pureza infantil, que é tentar, dessa ingenuidade, muitas vezes infantil, que é tentar fazer com que as coisas voltem à sua origem. Porque foge, igual a letra fala ali, né? Cadê? Aqui, ó. Cadê? Dividida entre o impulso de ficar ou fugir, porque foge do desafio. E aí fugir do desafio é muitas vezes ficar presa nesse passado. E o passado, como diz a música, não essa, mas a outra, que a Elis Regina canta, o passado é uma roupa velha colorida que não nos serve mais. Não é verdade? Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, falar que essa talvez seja uma das últimas lives do ano. Quero agradecer a companhia de vocês por todo esse período. Talvez seja uma das últimas, talvez, né? A gente está na base do improviso aqui, abre a câmera, o microfone, às vezes, ou quando surge algum assunto. Teve live aí que já fiz porque um assunto me tocou muito fortemente, né? A live do bullying, né? Quem acompanhou a live do bullying aí sabe que aquela história do menino me tocou muito. Quero dizer assim para vocês que caso tenha mais lives, ok. Caso não tenha, quero falar que esse ano eu presenciei não só na minha vida, mas na vida de muitos dos meus amigos e principalmente clientes, encerramentos e transformações. E essa semana, quando parece que assim, algumas pessoas fizeram esse balanço sobre esse encerramento em suas vidas pessoais, quando eu observei isso, eu fiquei muito tocado. Não é um fruto de um trabalho meu, apenas porque é um trabalho em conjunto, mas é um fruto da pessoa que se permitiu viver, como diz a música aqui, cadê? Se esse é o fim, que venha, né? Cadê? Tem uma parte que fala de se entregar, né? Tem uma parte que fala de se entregar. As pessoas se permitiram se entregar para essa experiência. O que é ousado, o que não é fácil, não é agradável, mas muitas vezes é necessário. E como é que, pegando aqui, ó, mais uma força arquetípica que eu trago para vocês aqui, ó.
que todas essas cartas aqui estão falando de mitos. Mais do que o tarô, estou falando de mitologia aqui, estou falando de força, de imagem arquetípica. Vamos falar do deserto aqui nessa carta, que eu separei, nessa outra carta aqui o que eu vou falar. Tem uma carta que chama o enforcado. O enforcado, ele traduzido para enforcado, mas na verdade é hanged, ou seja, pendurado. Então a gente tem aqui o enforcado, que na verdade ele está pendurado, e nos outros baralhos também é uma pessoa pendurada de ponta cabeça. Aqui a gente tem Prometeu. É uma carta de resiliência, está forçando ele a ver as coisas de um outro ângulo. E esse bichinho aqui vem aqui e come o fígado dele todo dia. Aí nasce de novo e come, e nasce e come. Então é uma carta de resiliência. Para mostrar pra gente que a vida é feita de ciclos. E ciclos muitas vezes que a gente é roubado, que a gente é machucado, mas que a gente tem força arquetípica, psíquica, para que a gente enfrente. Ah, Rodrigo, cansei de enfrentar. A gente tenta, né? Eu sou uma pessoa muito teimosa. O Bruno, que tá aqui na live, ele falou assim pra mim esses dias, porque ele fala de mapa astral e tudo mais, ele viu lá que tem um aspecto meu de persistência. Ele falou assim, olha, nos seus relacionamentos é por isso que você às vezes insiste e persiste demais. Por causa desse aspecto assim, assim, assim. Eu sou uma pessoa que realmente persistente. Eu sou conhecido como, às vezes o paciente já desistiu de algumas coisas e eu tô lá tentando, né? Eu sou pentelho. Mas porque isso não é só o meu papel, do meu ponto de vista. Mas isso também é uma postura pessoal diante da vida. Porque eu também já apanhei muito na vida, já sofri muito na vida. E quando eu vejo um sorriso, ou quando eu vejo um ufa, pus um fim, né, como eu vi essa semana, foi interessante. Essa semana foi permeada desses ciclos. O que isso quer dizer? Não sei. Eu tive uma experiência, eu fui viajar esse final de semana e tive uma experiência interessantíssima. Essa experiência interessantíssima, ela foi uma experiência religiosa. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui para vocês, porque é uma experiência muito pessoal que eu ainda estou elaborando. Não teria problema de contar para vocês, mas eu ainda estou elaborando, então eu estou no meio do processo. Então vamos esperar até mais uns 2 passos, aí eu posso compartilhar com vocês. Foi uma experiência religiosa onde esse ano eu adoeci profundamente, tive um quadro de hepatite A muito grave. Melhorei, já tô bem, tá? Vocês estão vendo que eu já tô na cor normal, porque eu tava todo ictérico, amarelo, da cor da caixa do tripé aqui, né? Fiquei muito mal. E aí, isso mexeu comigo de alguma forma. E nessa experiência que eu tive, eu caminhei para pensar sobre isso também. Eu fui pensando sobre isso. E as coisas ainda estão acomodando. E aí eu falo para vocês o seguinte, 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho atrás, eu tive um sonho com o Luiz Fernando, que é esse meu amigo do Rio de Janeiro, que foi comigo nessa experiência, eu fui com ele, na verdade, nessa experiência. 2 anos atrás, eu tive uma experiência, um sonho com o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando morava, na época, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E o Luiz Fernando, no sonho, parecia um curupira, eu chamava ele de curupira no sonho. Ele vinha até Santo André, roubava minha mochila e saía correndo em direção ao Rio de Janeiro. Eu ia correndo atrás dele para pegar minha mochila e indo para o Rio de Janeiro. Chegava na Rua do Catete, quem conhece o Rio de Janeiro vai saber do que eu estou falando. Chegou na Rua do Catete, eu ia correndo atrás dele e a gente parava e começava a conversar. Eu tenho tudo isso anotado. No que a gente começava a conversar, a gente chega no Largo do Machado. E no Largo do Machado tinha um riozinho, que não existe esse rio, de águas escuras, e uma barraca de pastel ali. E nesse sonho eu estava muito doente. E aí a gente tinha que subir uma trilha para Santa Teresa, que não existe ali esse caminho, mas no sonho existia ali atrás do Largo do Machado, é como se tivesse um caminho que subisse para o bairro de Santa Teresa. Na direção até vai, né? Mas não existe
igual foi no sonho. Era uma trilha de mato. Eis que, essa subida era para eu me curar. Acordei. Quando eu contei para o Luiz Fernando isso, ele saiu na rua, lá em Santa Teresa, e bateu uma foto de um muro que estava escrito Arte é Terapia. Eu falei, puxa, acho que está na hora de eu fazer minha especialização em arte terapia. Porque trabalho com arte terapia desde a época de estagiário, na época da faculdade. Mas falei, acho que quero formalizar aí uma especialização. Nisso, a Simone Magaldi, uma das fundadoras do IGEP, me manda uma mensagem. Rodrigo, tá na hora de você fazer arte terapia. Olha a sincronicidade. Entendeu? Comecei a fazer arte terapia. Então, para mim, esse sonho tinha se resolvido aí. Por isso que eu falo, anotem os sonhos de vocês. Porque às vezes a gente fica falando assim, será que eu estou tendo um sonho premonitório? Sonho premonitório é sincronicidade. Será que eu estou tendo um sonho sincronístico? Anota, porque a gente só tem como saber depois. Pegaram todos os detalhes? Aí tá, fui para essa experiência religiosa com o Luiz Fernando no meio do mato, no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, tal. Eis que Luiz Fernando não mora mais em Santa Teresa, tá morando em outra cidade, inclusive do Rio de Janeiro. E a gente combinou, vamos se encontrar onde? Eu falei assim, olha, você tá em qual bairro do Rio? Eu falei, eu tô na Glória, sempre ficou na Glória no Catete, hospedado, né? Eu tô na Glória. Ele, a gente se encontrou no metrô da Glória. Eu falei, não, a gente se encontrou no Largo do Machado, que eu vou tomar café na padaria do Largo do Machado. Que é uma padaria que eu amo lá. Eu falei, eu vou tomar café lá na padaria, a gente se encontrou no Largo do Machado. Beleza. Cheguei no Largo do Machado, sabadão, tava tendo feira, tal, peguei o que eu tinha que pegar, desci pro metrô, encontrei o Luiz Fernando e a Sofia, filha dele, linda, uma graça. Aí a gente foi indo. Chegou na Barra da Tijuca, para ir para Vargem Grande, pega o Uber e vai indo em direção ao local que a gente ia. No meio do caminho tinha um rio de águas escuras, e o Luiz Fernando olha e fala, eu já tinha visto esse rio da outra vez, eu já tinha ido lá uma vez, já tinha visto o rio, beleza, tô aqui curtindo, conversando. Ele chama a atenção pro rio. Ele fala, olha o rio. Se você olhar para esse rio, vai ter o quê? Jacaré. Sim, ali é perto de Jacarepaguá, inclusive, né? Aí vai ter jacaré. Pera que já tá misturando com outro sonho do Rodrigo. Mas até então o Rodrigo não tinha se tocado nisso. Olha que maluquice. Maluquice não, né? Olha que coisa interessante que é um sonho de sincronicidade. Espera que o Bruno escreveu uma coisa aqui bem relacionada também com a água, né? Bem relacionada também com a causalidade das coisas, de arcarmos com as consequências das nossas ações e escolhas. Sim. Então vamos lá. Então eu estava seguindo para o nosso local. Depois um dia eu conto para vocês essa história, esse rolê com mais detalhe, que eu estou processando ainda. O Luiz Fernando fala do rio, do jacaré. Beleza. Aí a gente sobe uma trilha de mato para a cura. Só que ainda não tinha me tocado no sonho. Quando eu estou lá no meio, o Luiz Fernando estava na minha frente. O Bruno está falando aqui a carta do dependurado. Então, alguns lugares chama enforcado, né, traduzido do inglês do hanged, mas é dependurado ou pendurado, tá? Aí, e detalhe, né, fígado, né? Aí o que acontece? Tô eu lá, o Luiz Fernando tá na minha frente, eu tô aqui atrás. Eu lembrei do sonho. Eu falei, aquele sonho não era só sobre arte terapia. Detalhe, 2 anos depois, eu estava no mesmo local, nesse local, com a mesma mochila do sonho. E o Luiz Fernando, ele tinha ido me buscar no sonho na casa da minha mãe. E antes de ir para esse lugar, eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe. Aí caiu um monte de ficha. Eu falei, gente, o rio de Água Preta com jacaré, que tem a ver com outro sonho meu, num processo emocional de cura também, que eu fui levado para lá, que eu fui ter essa experiência. Mas o rio de Águas Escuras, onde eu encontrei o Luiz Fernando? No Largo do Machado. O que estava tendo ali? Feira com barraca de pastel. E subimos a trilha.
São alguns dos elementos. Eu quero catar o meu caderno de sonhos, não está aqui, eu quero catar e ler esse caderno, porque eu preciso elaborar tudo. Essa experiência aconteceu agora nesse final de semana e eu não tive tempo de registrar, de anotar tudo. Mas olha que interessante. E lá nesse local, a gente teve um texto que a gente leu que falava justamente sobre a morte, sobre esse renascimento. E aí eu quero mostrar para vocês como algumas coisas simbólicas, elas são muito conectadas e elas trazem essa força arquetípica. Aqui nós estamos falando da carta da morte. Esse é o Hades, na mitologia grega, romana. O Hades, ele é o deus do submundo. Os gregos, eles não entendem o submundo, o mundo dos mortos, como nós cristãos aqui entendemos o inferno. Não é esse lugar. O mundo dos mortos é para onde vão, né? As pessoas passam pelo rio Estige e tal e vão para o mundo dos mortos, que é um outro local. Não tem essa questão da punição e tudo mais, né? Então, o Hades, ele está aqui para transformação. E olha que nós temos aqui o deserto. A vida é... Cadê? A vida é como um deserto, um oásis para me confundir. Então nós temos aqui, ó, dois elementos contrapostos. A vida sempre traz para a gente essa dualidade, né? Essa contradição, e eu estou presa aqui no meio. E o que que eu faço com esses dois opostos, com esses dois polos? Né? O Jung, a psicologia analítica, ela vai falar desses dois polos o tempo todo, desses dois opostos o tempo todo. Psicologia analítica, porque como o Jung chegou a cogitar chamar de psicologia profunda, mas ele optou por chamar de psicologia analítica, porque analítica vem de não lise, analítica, não lise, análise, não lise, não lise, né? Não lise, ou seja, integração. Não tem essa cisão. Então, eu sou bom, mas eu também sou mal. O que que eu faço com a minha maldade? Nas hipocrisias e heresias e fanfarras, a gente finge que não existe, né? A gente acha que a gente é bom o tempo todo. E a gente projeta a nossa maldade no outro. Foda, né? Então, uma das questões do processo de individuação, da nossa autorrealização, desse legado que a gente está falando, até de encerramento de ciclo de inconsciência, a gente vai ter muita inconsciência, muito inconsciente, mas para encerrar esse momento e a gente se lançar para o autoconhecimento, a gente precisa encerrar um ciclo, fazer um trato com a gente mesmo, de se entregar para o processo, viver o processo. O James Hillman fala, né? A que isso me serve? Quando uma determinada situação acontece na minha vida, a que isso me serve? Se eu me fudir numa situação, a que isso me serve? Eu sei, às vezes parece que é romântico, mas mataram meu filho. A que me serve isso? Para ódio, no mínimo, né? Porque se a gente também descambar só para luz e amor, também não vai dar conta, porque... Né? Uma vez me fizeram uma pergunta numa caixinha de pergunta e eu acho que eu fiz isso, respondi essa pergunta numa live, se eu não me engano. É uma live de perguntas e respostas recente, que tem aqui, acho que está até o título de perdão. O que a gente faz com o perdão? Eu respondi, perdoar está na esfera do divino. Nem sempre a gente, que é humano, a gente vai conseguir perdoar. Mas a gente cria uma convenção social de que é preciso, que a gente vai discorrer e vira palestrinha e vira ser de luz. O Jung fala, né, que a gente não vai encontrar o caminho da consciência, da autoconsciência, pensando em imagens de luz. Não vai, a gente tem que se enfrentar. A gente vai ter que conviver com um aspecto sombrio. A gente vai ter que conviver. Aspecto sombrio negativo que vindo para a consciência, ele não é mais sombrio, mas ainda assim é um aspecto negativo. Então, toda essa conversa de hoje aqui, que eu espero que tenha chegado em algum lugar,
minimamente, porque acho que a gente partiu de um lugar, talvez passou por outros, sei lá, a gente foi parar até no Catete, no Rio de Janeiro, lá no Largo do Machado. Minha mãe dá risada quando fala Largo do Machado. Ela imagina um machado. Eu já imagino um machado. Um sobrenome Machado. Minha mãe imagina um Machado. Né? E aí uma vez eu fui trollar a galera. Tem uma novela chamada Cambalacho. E na novela Cambalacho tem a Ana Machadão. Foi interpretada pela Débora Bloch. Aí eu fiz um vídeo falando assim, gente, aqui é o Largo do Machado. Né? Que foi interpretado em homenagem a Ana Machadão, Santa Ana Machadão, interpretada por Débora Bloch. Um beijo para a Débora Bloch, marquei a Débora Bloch. E as pessoas acreditaram que eu estava falando, eu estava disseminando uma das maiores fake news da face da Terra. Mas enfim, acho que é isso, né? Então, mostrei algumas imagens para vocês aqui. Espero que a gente tenha passado aí por algumas questões interessantes, que eu possa ter trazido uma possibilidade de insight para vocês que estão aqui comigo até agora. Mandem para os amigos, deem like, comentem, porque isso ajuda tanto o tio quanto o algoritmo. Vocês têm meus contatos aí no Linktree, seja na bio no Instagram, seja no comentário aqui no YouTube, na descrição do vídeo. Tô só passando aqui pelo tarô para ver se tem alguma imagem mais que eu quero mostrar para vocês. Tem. Pra gente finalizar aí, para eu inspirar vocês aí com essa imagem de Hércules domando o leão, né? Você vê que o Hércules está dentro de uma caverna e lá fora tá sol. Tá aqui falando sobre... Cadê? Cadê? Vou ver o sol se pôr, eu não vou fugir de toda essa tristeza. Então, assim, essa tristeza, esse leão, esse desafio, né? Então, qual é o meu desafio? O que eu preciso realizar? E se eu tô na escuridão, eu tenho a luz lá fora também. Então, eu também posso me inspirar nisso, tá bom? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar um gancho aqui pra vocês. Mas eu acho que é basicamente isso. Caso eu não volte numa live, Feliz Natal para quem comemora Natal, Feliz Ano Novo para quem comemora Ano Novo, Feliz Vida para quem comemora Vida, Feliz Brigadeiro para quem comemora Brigadeiro. Que mais? Se o Bruno estiver aqui na live ainda, o Bruno tá me devendo um jantar num lugar bacana lá que eu já até esqueci o nome. Deixa eu ver. Ai, gente, acho que é só. Eu tava tentando ver se eu achava o Kiron aqui pra mostrar pra vocês, mas eu devo ter passado pelo Kiron e não reparei. Será que eu passei pelo Kiron? Porque às vezes uma carta gruda na outra. Não, tá aqui, ó. O Hierofante, a carta do Kiron. Né? Ou o Hierofante, ou o Papa, né? O Kiron, ele, com as dores dele, o Kiron é assim, esse meio homem, meio bicho, que ele cura os outros, mas ele não consegue curar a própria dor. A gente, terapeuta, a gente é muito conhecido por essa imagem arquetípica. Quem é terapeuta? Seja terapeuta psicólogo, terapeuta tarólogo, terapeuta astrólogo, terapeuta, qualquer tipo de terapia. É pra gente pensar na nossa humildade, que a gente também não consegue tudo em relação a gente mesmo. Mas se a gente ficar identificado só com a imagem do Kiron, a gente também vai ter feridas que a gente nunca vai curar. E a gente precisa buscar se trabalhar e tentar ao máximo, né, curar o que precisa ser curado. Lembrando que cura não é ausência de sintomas, mas sim como é que a gente lida com isso, a gente viver em paz com isso. E o Kiron, ele tá aqui, ó, dentro de uma caverna, mas tem ali uma luzinha lá dentro. Então, que a gente consiga, nessa virada de ano, encontrar a luz que a gente precisa, que a gente consiga olhar para as nossas feridas, acolher as nossas feridas e botar um bálsamo.
Seja a gente com uma religião, com uma reflexão, com a meditação, com terapia, o que for. Mas que a gente consiga caminhar para encontrar essa paz interior. Certo? Ciclos se encerram, mas da mesma forma que um ciclo se encerra, outro se inicia. Tá bom? E é por isso que agora a gente vai começar outra live, já que tem gente chegando agora. Tô brincando. Boa noite, boas festas e vamos que vamos. Bora que bora. A live vai ficar salva no Insta e também vai ficar lá no YouTube. Quem chegou agora, veja depois desde o começo, tá bom? Beijo, boa noite, gente. Obrigado.